Nós teremos agora a palestra com o tema Varejo e a evolução da computação em nuvem. Oportunidades para o aumento de produtividade. Convidamos para o tema Carlos Alves, gerente de serviços da Promon Logicalis. Meu nome é Carlos Alves, eu sou gerente de serviços da Promon Logicalis, na parte de pré-vendas, portfólio, criação de ofertas e alocação de serviços continuados para os nossos clientes. Falar um pouco do tema de computação em nuvem aplicada no ambiente de varejo. Acho que é um tema bastante bem colocado aqui no evento, que vocês têm visto por aí. E trazer um exemplo prático de como é que esse conceito pode ser aplicado no dia a dia de vocês. Foi bom de acompanhar o painel também, que eu já vi preocupações recorrentes, né, que a gente vem falando de tomada de decisão, o tempo apropriado para ser feito isso, a velocidade com que a gente precisa ter os dados na ponta e na hora de tomar uma decisão. Não adianta eu ter o dado lá, todo bonitinho, guardado, e depois eu não conseguir acessá-lo. Vou passar rapidamente sobre algumas tendências de tecnologia, mercado, a parte de evolução da computação em nuvem bem rapidamente, cenários que a gente vê especificamente aqui em varejo, para falar um pouquinho de um serviço que nós estamos fazendo em conjunto com parceiros, justamente para desenvolver e melhorar a automação de funcionalidades em B2B, que acho que são importantes para você manter a consistência dos vendedores na ponta, como é que eles tiram um pedido mais rápido, como é que eles conhecem um pouco melhor o cliente e atendem ele de uma maneira mais personalizada. Bom, essa aqui, para quem é daqui de São Paulo, para quem já viu, é uma foto da Avenida 23 de Maio. Eu não sei quem tirou essa foto, porque não tem ninguém ali na avenida, eu nunca vi. Deve ser Photoshop, né, de tirar os carros e tudo. Ou dia de Copa do Mundo, né? Até vi que está 2006 na foto, deve ser por aí. Essa avenida normalmente parece mais assim, né? Que a gente tem cheio de carros, lotada, tudo parado. E imaginem nesse mundo que a gente fala de sinais, de conectividade, né? Um mundo em que a gente enxerga que todos esses elementos que estão naquela foto geram sinais, geram dados, né? O poste, o carro, o ônibus, as motos, os edifícios, tudo isso falando, já é de dia, já é de noite, eu preciso aumentar a iluminação, eu preciso atuar mais rápido, eu preciso acelerar o carro, eu preciso frear. Isso tem a ver também com o tempo de decisão de onde mora o dado. Não adianta ser um dado que eu vou fazer uma decisão se eu freio o carro para evitar uma colisão, em que eu tenha que mandar esse dado via um link 3G para algum lugar, processar centralizadamente e mandar de volta. Talvez seja tarde demais. Então eu preciso adequar que essa tomada de decisão seja feita na localidade ou de acordo com onde ela esteja presente, onde ela seja mais efetiva. Isso aqui há um tempo atrás, o ano passado, foi lançado um carro numa feira de tecnologia. Poxa, o que tem a ver lançar o carro, né? A Ford fez isso, né? Ela foi efetivamente num congresso de tecnologias móveis e lançou um carro. Porque hoje se vê que o carro é uma das tecnologias que mais vai ter informações embutidas para emissão de sinais, controle não só do funcionamento do carro, mas com o ambiente todo. Se eu tenho que fazer uma parada, se eu tenho um posto, um hotel próximo, uma série de inovações que vão vir através do nosso carro. Falando um pouco de experiência do consumidor, experiência do cliente, né, o que a gente vê é essa evolução de como é que a gente trabalhava em comércio, em produção, né? Lá no começo do século XX, a parte de produção em massa, em que o importante era fazer um monte de vezes sempre igual, para aumentar o volume de produção, ser sempre parecido. Depois, a parte de manufatura lean, para ter um estoque mínimo, todas as técnicas de just-in-time, que também foram colocadas nesse tempo, e a melhoria contínua para atender rapidamente no momento em que a gente precisava. E hoje a gente fala da era do cliente, que é dar para ele a experiência mais próxima em todos os momentos que você tenha. E aí, traduzindo em tecnologia, se você está no seu tablet, no seu computador, se você está no seu carro, é enxergar o seu aplicativo, enxergar a informação que você precisa para atender um cliente, para efetivar uma venda, que você tenha a sua experiência, não tenha que se adaptar ao dispositivo e sim o contrário. A informação tem que trazer para você da maneira que você está acostumado a enxergar. Porque não sei se vocês acompanharam, também aconteceu ano passado, foi pelo Twitter, né? Um rapaz que colocou aí Netshoes e Centauro para meio que
dar descontos, né, indo atrás de informação, falar, estou a fim de comprar um tênis, eu quero ver como é que isso faz, isso acaba gerando interesse de mídia, é interessante, né? Como a gente estava falando de redes sociais, isso acaba tendo um apelo interessante de, poxa, a velocidade da informação colocou ali, aí as lojas começaram realmente a conversar com o cliente e verificar como eles poderiam atender de uma maneira mais efetiva a solicitação que ele fez. Bom, falando um pouquinho de computação em nuvem, até trago aqui um termo que está sendo colocado ultimamente, Fog Computing, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, é mais um termo que a gente de tecnologia gosta de ficar sempre renovando os termos também, né? A Fog Computing é quando a gente vê que muito que se falou de Cloud Computing, da computação em nuvem, é que você ia centralizar de novo toda a informação, todo o processamento, meio que parecido com o que era na época do mainframe, né, que a gente jogava tudo num lugar só, que era bem mais barato, centralizado, processava tudo lá e fazia de uma vez. Então, se a gente pensar nessa história da tomada de decisão, que eu citei o exemplo, por exemplo, do carro, que tem que desacelerar, onde um cliente que está na tua loja e você precisa decidir se você se aproxima dele ou como se aproxima dele para oferecer um produto ou oferecer um desconto certeiro, para ele sair de lá com uma compra fechada, eu preciso entender onde que fica melhor a minha tomada de decisão, onde fica melhor o meu processamento, onde é mais adequado eu tratar a informação. Então, se eu olho que eu posso fazer processamento centralizado ou descentralizado, ao olhar para questões como conectividade, né? Se eu colocar tudo centralizado, eu também tenho que ficar pagando meus planos de banda, comprar mais link das operadoras. Isso também é uma questão que a gente precisa ver. Tudo isso reflete em custo, né? Qual é a demora da minha tomada de decisão? A decisão é na ponta ou a decisão é centralizada? É um BI que eu vou ver uma vez por semana? Ou é algo que eu tenho que decidir na frente do cliente? O processamento e a velocidade com a qual eu preciso ter essas informações. Então a gente fala de fog porque você começa a espalhar da nuvem um pouco mais próxima da terra, né? Para aterrar um pouco o conceito também, deixar um pouco mais palpável, de deixar isso mais próximo de onde a informação efetivamente precisa estar. Falando um pouquinho de análise de mercado, a gente vê algumas tendências de que muitas das informações são armazenadas dentro de casa mesmo, no seu próprio storage, no seu próprio data center, mas existe uma tendência de utilização de infraestrutura como serviço fora de casa para serviços como backup, um disaster recovery, para você aumentar a disponibilidade de certas informações, proteger os dados da empresa e fazer com que isso seja de alguma maneira efetiva com relação a custos e gastos da empresa, né? Então a gente vê uma crescente adoção dos X as a Service, ou tudo como serviço, alguma coisa como serviço, né? Então a gente vê que isso está crescendo bastante. E backup como serviço, como eu falei, para a parte de proteção de dados, né? Então eu queria me atentar mais a um exemplo que a gente construiu com base em algumas consultorias, em algumas pré-vendas que a gente vem fazendo para nossos clientes do segmento de varejo. A Promology Calis é dividida em verticais de mercado, né? Só para a gente entender um exemplo aqui. É uma empresa que tem duas fábricas, uma no Sudeste e outra no Nordeste, faz produção e faz estoque, tem essa produção centralizada, distribuição e logística para o país todo, a venda através de representantes no atacado e tem lojas próprias também para vender diretamente ao consumidor. É um exemplo de um ambiente que a gente pode localizar aqui, né? Quais são os desafios de negócio enfrentados aqui? Tá bom, eu tenho que fazer o crescimento, ou seja, eu tenho que ter consistência das minhas lojas. Então, toda vez que eu quero abrir uma loja nova, eu preciso saber exatamente como eu repito o meu padrão, o que eu vou colocar de informação, de padrão de tecnologia, qual é a arquitetura para rapidamente colocar uma loja para funcionar. Normalmente, o pessoal de TI é o último a ser avisado que vai abrir uma loja amanhã num shopping em Brasília, por exemplo, e está todo mundo aqui em São Paulo e tem que todo mundo correr para colocar o caixa para funcionar, porque senão na hora do almoço não vende refeição, um exemplo, né? O B2B, como é que eu capturo de acordo e com a informação correta o pedido dos vendedores, né? Hoje é muito comum, tá bom, então é força de venda, representantes todos alocados em regiões do Brasil, pessoas que eu tenho pouco contato direto, mas que acabam pedindo para mim, isso que eu gera a máquina da empresa. Como é que eu garanto consistência nessas informações? Como é que ele vai enxergar que ele tem a informação correta para poder alimentar um pedido para o cliente dele? E a experiência do próprio cliente quando a gente fala de B2C. São conceitos, não são conceitos novos, né? Mas são os desafios que a gente colocou como esse problema do exemplo aqui. Então, os desafios de TI traduzidos, né? Quando eu pego o primeiro desafio de negócio para TI poxa, como é que eu olho para uma infraestrutura hierarquizada em que eu tenho o processamento central, tenho processamento na localidade ou na loja, por exemplo,
e isso é consistente, eu posso repetir entre as diferentes lojas, né? Um processamento centralizado e automação da força de vendas no B2B, e o processamento descentralizado, principalmente quando eu falo da experiência do cliente. Olhando para essas três problemáticas aqui, né? Então, quando a gente fala de infraestrutura hierarquizada, o que a gente está buscando são as regras de negócio definidas num modelo centralizado, ou seja, quem define é a inteligência da centralização da loja para ela ter consistência. Eu estou definindo minhas políticas, minhas regras, a consistência de infraestrutura e tecnologia para eu ganhar melhores acordos com os meus fornecedores. Então, isso é dessa maneira centralizada, né? Tem que ter privacidade na armazenagem dos dados, isso é cada vez mais tema de discussões, se os dados têm que ficar, por exemplo, fisicamente, geograficamente no Brasil. Não posso colocar dados de meus consumidores fora do país, por exemplo. Todo um tema de privacidade sendo discutido em cima disso. Como é que eu trato a segurança dos dados financeiros, transações a todo momento que eu faço de transações de cartão de crédito, pagamento, boleto, etc. Tem boleto falso até para multa de trânsito, né? Eu estava vendo outro dia uma notícia que saiu, né? Tem bastante gente pagando multa que não sabe que tomou e, na verdade, não tem nada a ver com o órgão de trânsito, né? E a tomada de decisão local, ou seja, como é que eu levo essa informação para lá e o pessoal consegue utilizar dentro da loja, acessando informações que estão lá no meu data center, na minha nuvem privada, e como é que eu traduzo isso em parte da infraestrutura que eu preciso ter na loja para que a informação também possa ser tratada de maneira rápida. Isso aqui é uma decisão interessante de arquitetura, de como é que a gente faz isso. E a história do fog computing aqui é justamente essa. Não é uma verdade absoluta de colocar tudo centralizado ou tudo descentralizado. É mesclar essas duas coisas com inteligência de qual que é a melhor arquitetura para atender o negócio de vocês. Especificamente de B2B, falando do data center que a gente tem centralizado lá no nosso quartel-general, né, na nossa matriz, onde a gente fala das práticas de segurança, as compliances. Eu tenho alta densidade de processamento, aí eu posso ter investimento mais pesado nas máquinas que eu acabo comprando, porque elas vão acabar processando mais informação que eu preciso, mas são BIs que eu posso deixar rodando durante uma semana, são inteligências de negócio diferentes que eu preciso a partir do momento em que eu consolido dados de diferentes lojas, por exemplo. E o processo de compra, especificação, tudo controlado por TI. E uma dos dramas que a gente enfrenta é como é que eu faço o processo de gerenciamento. E aqui é onde entram os clássicos processos de gerenciamento de TI, como a ITIL, a ISO 20000, que é um padrão para governança, né? Para que a gente possa, a hora que eu tiver que fazer uma mudança aqui na minha matriz, nas minhas políticas, eu não derrube e não pare de funcionar as políticas que eu tenho rodando nas localidades. Isso é importante. Não derruba alguma coisa aqui, paro metade das lojas que estavam funcionando com versões desatualizadas, por exemplo, ou não são adequadas a determinadas regiões, né? A gente sabe que são políticas de impostos diferentes, de acordo com quem está comprando de mim, se é um PJ, se é uma pessoa física. Como é que eu faço essas diferentes políticas serem respeitadas e colocadas lá na frente dos clientes, e a hora que eu faço uma mudança, essas políticas são refletidas e não são destruídas por uma ação técnica, né? Isso tem que ser uma preocupação de TI com relação a processos. Com relação à tecnologia na ponta, a gente tem até a demonstração também de automação de força de vendas ali no nosso stand. Para quem não conheceu ainda, quem tiver interesse pode dar uma passada lá. A gente mostra uma parte dessa solução, que é justamente para fazer um planejamento central para as prospecções, para as visitas, para as vendas, ter soluções de acompanhamento de mobilidade, ter o processamento online e offline. Então, vou contar que o meu vendedor na ponta vai ter um celular que vai ter um chip 3G e vai pedir as coisas, vai pegar informações online e vai processar, né? Esperar que o link 3G, por exemplo, esteja hoje consistente em qualquer lugar do país em que ele esteja efetuando uma venda, é confiar demais até, né? Então é preciso que ele tenha algum tipo de informação offline, que ele possa carregar de manhã antes de sair de casa, fazer as visitas que ele precisa e depois fazer uma consolidação, né? Então tem esse balanço também entre o online e o offline. E prover informação para ele no momento necessário, né? Acho que isso é importante para evitar erros de expectativa do cliente, em que eu prometo uma entrega de um determinado produto numa determinada data. A hora que chega essa informação para a central, eu vou falar, poxa, mas eu não tenho isso em estoque, eu vou ter que fabricar ainda. E aí eu acabo decepcionando o meu cliente, acabo perdendo prazo, posso até perder aquela venda, ter que fazer todo o processo de rollback, né? Então, essa é uma atenção importante que a gente precisa ter. E com relação ao cliente final, né?
que está lá dentro da loja, né? Como é que eu prendo a atenção dele a hora que eu sei que ele entrou na loja. Hoje a gente trabalha na Promologicalis com soluções em que eu detecto a presença desse cliente lá na minha loja e posso oferecer para ele serviços como dar um acesso wireless enquanto ele passeia lá, identificar que ele está lá junto, ver se ele precisa de ajuda, né? Por exemplo, numa loja de construção em que ele fica 10 minutos parado num corredor ou está perdendo o tempo dele a princípio, será que ele precisa de uma ajuda específica? Será que ele não está encontrando o produto que ele quer? Então, ter esse tipo de atenção com o cliente e, além de proteger os dados dele, dar alta disponibilidade, dar a disponibilidade desse serviço especificamente para que ele possa utilizar e a gente não perca essa venda na localidade, né? O cliente está dentro da loja ou está junto com o vendedor, está ali, aquele é o momento da compra, não posso perder aquela oportunidade, né? Não ter a informação adequada ali naquele momento é efetivamente perder o cliente, deixar ele ir embora, ele ir atrás de um concorrente ou efetivamente não colocar o dinheiro dele dentro da nossa cadeia, né? Então, a gente tinha a estrutura centralizada, né, que é clássico ter uma nuvem centralizada, por exemplo, que a gente coloca aqui é mesclar justamente essa inteligência de fazer hierarquizada com data center centralizado, coisas na nuvem, para utilizar preços mais baratos, melhoria de arquitetura, e ter também processamentos locais, justamente, por exemplo, esse que eu estava falando do cliente está na loja, não dá para eu levar toda a informação dele para uma central e ficar fazendo essa realimentação toda por conectividade. Não há link que aguente, não há preço para eu pagar isso numa loja que faça sentido. É melhor deixar parte desse processamento lá na localidade. Tá? Então, esses dramas de conectividade e coordenação vão continuar existindo. A gente continua tendo esses issues, a gente precisa ter isso na cabeça e como é que eu decido da arquitetura tecnológica que eu vou utilizar. Só falando rapidamente da abordagem que a Promologicalis usa para tratar esses problemas, a gente tem primeiro a consultoria, em que a gente desenha esse mapa de qual que é o melhor caminho para a gente seguir aqui, quais são as necessidades, o que eu posso colocar dentro de casa centralizadamente, o que eu preciso colocar na ponta, na loja. Depois montar esse ambiente, criar essa arquitetura, encontrar as alternativas tecnológicas, efetivamente colocar isso para funcionar depois dessa abordagem de negócios aqui. Então, entender essa questão de conectividade, da rede, dos custos todos envolvidos e operar isso ao longo do tempo, porque essas rotas a gente enxerga que são cada vez mais dinâmicas, né? Escolher uma nuvem pública hoje para armazenar determinados dados, isso pode ser movido para um outro preço mais baixo, fazer uma proteção de dados diferenciada dinamicamente. Isso vai ser cada vez mais exigido e é isso que uma arquitetura tem que estar preparada e ter alguém lá para ajudar a fazer isso de uma maneira mais transparente. O serviço que nós temos hoje sobre B2B, ele agrega camadas de Service Desk, incidentes, problemas, catálogo de serviços, que eu acho que é importante deixar isso, quais os requisitos que você pode pedir, mas do ponto de vista do usuário, né, da administração, eu posso ver minhas regras de negócio, os catálogos e pedidos e ter isso também disponível no dispositivo móvel para o meu cliente final, para o meu vendedor que está lá na ponta, olhando para o que ele tem que fazer. Então, esse é um produto que a gente, baseado em segurança, em que a gente oferece alguns serviços opcionais como customização desse ambiente, desenvolvimento, relatórios e mídia digital. Traduzindo em miúdos, isso é uma casca de um website em que a gente enxerga uma loja virtual da nossa fábrica ou da nossa revenda, em que a gente enxerga diferenciado pelo login do cliente, ou do usuário, né, na verdade, quais as políticas de desconto que se aplicam a eles, quais os impostos que se aplicam a ele naquela região, e eu consigo levar essa informação de maneira personalizada para ele. Não só no web browser, mas também num aplicativo no celular, ou onde ele esteja para fazer essa tomada de decisão. Então, esse é um produto novo que nós fizemos, e o interessante é que a gente faz baseado em níveis de serviço, para que o cliente contrate da gente a SLA, ou seja, o serviço vai estar disponível, funcionando, sem as dores de cabeça de falar, poxa, mas eu tenho que ter um servidor para isso, e tenho que ter dados contratados, e tenho que ter mais a capacidade de ser flexível para aumentar o uso de disco, de processamento. Essa dor de cabeça não existe, porque o que a gente coloca aqui é disponibilidade da solução. A gente fez isso em 3 pacotes, né? Você tem um pacote de aceleração de força de vendas, que é só a casca mesmo do website, em que mostra um catálogo, um site estático, cadastro de clientes. Depois isso começa a ter uma interface com o ERP central de vocês, para que possa efetivamente trabalhar com os dados dinâmicos, até você conseguir colocar os pedidos online e depois uma integração mais completa com o ERP para fazer a alimentação de dados e alimentar o BI que vocês tenham internamente dentro da empresa.
Isso a gente entende que pode aumentar as vendas, as decisões são baseadas em informações consistentes, informações verdadeiras que vocês vão ter no tempo real, para evitar erros e retrabalho, controlar o tempo real do estoque e aumentar a produtividade da automação de processos. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta. Se a pergunta for boa, tem bombons para sorteio. Mas agora tem o almoço. Queria agradecer o tempo de vocês e o tempo aqui do evento. Obrigado.